Hoje eu quero apresentar o Bruno Lima. Ele trabalha em engenheiro de materiais, né? Trabalha desde a graduação, fez doutorado também nessa área na USP, fez 2 pós-docs, um em São Paulo, na França, qual a instituição? Não sei como. E hoje, mesmo projeto. E hoje ele é um pós-doc aqui, na NCC, trabalhando com estudos. E ele vai falar sobre sensores flexíveis a partir do grafeno. Obrigada, Bruno, por ter aceito o convite. Eu sou Jorge, não está presente no Brasil, eu estou representando ele. E antes de a gente começar, eu gostaria de informar que esse seminário está sendo gravado. Se você faz uma pergunta, automaticamente você está aceitando os termos de ser compartilhado com os outros. Tudo bem? Bom, pessoal, obrigado pelo convite, no departamento aqui. Então, eu queria hoje falar um pouquinho sobre o que eu trabalhei no meu projeto antes, que eu fiz aqui para o Unicamp, e com perspectivas para o futuro, porque eu tenho um projeto também que eu tento tocar com uma FAPESP, que já começando no próximo ano, também no geral, né, e tem a ver justamente com sensores à base de grafeno, né? Então, eu vou dividir aqui a minha apresentação em 5 partes. Eu pretendo me inserir na tese, quanto tempo tem isso? Na faixa de 50 minutos. Então, eu quero falar rapidamente sobre o grafeno. Eu não sei aqui da SCC, como funcionalista, eu sou engenheiro de materiais, eu trabalho com materiais bidimensionais desde o doutorado, na verdade, de baixa funcionalidade até descer, e aí eu trabalhei com isso durante o doutorado, depois eu fui trabalhar com sensor à base de grafeno no pós-doc, e hoje eu estou trabalhando com outros tipos de sensores, mas a ideia é continuar com isso. Então, não sei se o pessoal já conhece grafeno ou não, então eu vou fazer uma perspectiva geral, porque esse material é interessante, depois eu vou falar de potenciais aplicações, como a gente produz grafeno, aí no item 4 aqui é onde eu trabalhei mesmo, que eu usava laser para processar grafeno, e quais são as perspectivas futuras para fazer o grafeno. Bom, grafeno. Então, o que é o grafeno, né? O grafeno é um material que a gente chama de bidimensional porque ele tem essa característica de se manifestar na forma de uma folha, né? Então, a gente está acostumado, né, a pensar em estruturas de carbono como grafite ou diamante. O diamante é uma estrutura tridimensional, mas o grafite é uma estrutura bidimensional que a gente interpreta como se ela fosse um stack de várias folhas, né? As folhas empilhadas umas sobre as outras. Essas folhas, elas têm, cada folha no grafite, né, cada camada atômica no grafite, ela vai ter essa estrutura hexagonal, onde cada átomo de carbono ali, ele vai sofrer uma ligação do tipo sp2, então ele faz 3 ligações no plano e uma ligação fora do plano. Então, só que esse tipo de ligação. E o grafeno nada mais é do que uma única camada de grafite. Então, se eu conseguisse separar e chegar em uma única camada, com uma espessura de um único átomo, isso é o que eu vou chamar de grafeno pristino ou grafeno puro. Então, o grafeno nada mais é do que uma única camada de grafite. Entender assim? É claro que essa estrutura ela não é uma folha perfeita, né? Ela sofre esses ripples, essas ondulações aqui fora do plano, né? Então, na verdade, a estrutura do grafeno ela tem essa cara hexagonal, essa estrutura hexagonal, mas fora do plano ela faz alguns zigue-zague. Tá? Então, aqui a gente tem uma imagem de transmissão, né? De transmissão demonstrando justamente essa característica do grafeno. O grafeno também ele é um material que tem a maior área superficial conhecida. Então, 1 grama de grafeno tem 2.600 metros quadrados de área superficial. Isso é uma propriedade interessante que ela vai ficar recordando até o longo da apresentação. Tá? Vamos lá. Por que o grafeno ele é diferente? Eu não sei se vocês sabem, mas em 2010 os autores, esse autor aqui, o Konstantin Roselov e o autor dele, o Draguin, ganharam um Nobel por causa do grafeno. Eles demonstram por que o grafeno é diferente. Vamos lá. Se a gente pensar no semicondutor convencional, a gente sabe que a densidade de portadores desse semicondutor depende da temperatura. Se esquenta o material, alguns elétrons estão em condução, se aumenta a condutividade do material. O grafeno parece ser assim também. Né? Parece ser assim também. Mas, por exemplo, se a gente mede a mobilidade eletrônica do grafeno, a gente vai encontrar valores da ordem de 10 a 15 centímetros por segundo.
e velocidade, isso corresponde a uma velocidade de Fermi de 10 a 6 metros por segundo. Então, veja que a velocidade de Fermi aqui é uma fração da velocidade da luz. Então, isso aqui já começa a dar algum indício para a gente que a condução elétrica é diferente dos outros materiais, né? E a gente tem a densidade de portadores também depende da tensão aplicada no material. Isso é uma coisa diferente. Então, vamos olhar para essa figurinha aqui. O que eles estão mostrando para a gente? Estão mostrando o coeficiente Hall em função da tensão aplicada. Então, imagina que eu tenho uma folha de grafeno, estou aplicando corrente de um lado para o outro, ou do outro para um, né? Dependendo da direção que eu aplico a tensão na nossa folha de grafeno, eu posso ter um coeficiente Hall negativo, que indica que eu estou induzindo a formação de elétron, ou eu posso ter um coeficiente Hall positivo, que eu estou induzindo a formação de buraco. Então, a densidade do portador, a natureza do portador do grafeno depende também da tensão que eu estou aplicando. Isso não é comum, isso nenhum outro semicondutor se comporta dessa forma, né? Nesse paper de 2004, eles explicaram os comportamentos usando um modelo de duas bandas, mas que depois eles revisitaram isso, né? Bom, algumas outras coisas interessantes também do grafeno. Se essas curvas aqui, essa é uma temperatura que é um pouquinho maior que essa, que é um pouquinho maior que essa. Não lembro exatamente o valor. Então, eles estão abaixando ali a temperatura. E quando você vai mexendo, ou você vai alterando essa tensão aqui que você está aplicando ali, deixa eu pensar o que na folha, próximo aqui do zero, no efeito Hall, a gente teria uma densidade de portador zero. Né? Então, o que está acontecendo aqui, a gente vê a resistência aumentando, né? Porque a densidade de portador está indo para zero. Mas o que é interessante é que a resistência atinge um valor máximo, o que quer dizer que o grafeno tem uma condutividade mínima, mesmo quando não tem um portador. Então, o grafeno ele conduz a eletricidade mesmo sem portador. Né? Então, isso é uma outra característica diferente do grafeno, que ainda não está muito explicado aqui. Né? Por fim, aqui também estou demonstrando que a densidade de portador depende da temperatura, mas aqui eu estou diminuindo o número de camadas. Então, aqui, sei lá, 10 camadas, aqui é 5 camadas, aqui uma única camada. Então, se eu chego em uma camada, a dependência já é bem mais fraca da temperatura. Tá? Bom, esse é o paper de 2004. Em 2005, eles continuaram explorando essas propriedades do grafeno. E o que eles demonstraram, através dessa técnica que chama oscilações quânticas, não sei se alguém já trabalhou com isso, mas eles demonstraram que a energia do grafeno, ela se dispersa, a energia dos entes de condução do grafeno, ela se dispersa linearmente com o vetor de onda, né? Então, na verdade, o que a gente tem são cones e não mais aquela estrutura tipo uma parábola, né, que forma nos sólidos convencionais. A questão do sólido deve ter visto, né? As consequências aí para o Schrödinger, por exemplo. O que eles fizeram foi, eles conseguiram explicar esses comportamentos da natureza diferente do grafeno utilizando a equação de Dirac do elétron. Né? Então, na verdade, a equação de Schrödinger corrigida por efeitos relativísticos usando essa equação de Dirac. Né? Eles conseguiram demonstrar esse efeito Hall quântico, que tem a ver com aquele mínimo de condutividade que o grafeno chega, eles demonstraram, na verdade, que aquele valor mínimo que ele chega lá, tem a ver com quanto de condutividade elétrica mesmo. Tá? Então, eu acho que foi por isso que eles ganharam a nota, né, porque eles conseguiram demonstrar pela primeira vez que existe um sistema no estado sólido que é governado por equação relativística, isso não é comum. E por causa disso, o grafeno tem algumas propriedades bem diferentes. Né? Então, por exemplo, essas duas são propriedades mecânicas. A primeira é a tensão de escoamento, né? A tensão necessária para você deformar o material, ela é ordem de grandeza maior do que um aço comum, por exemplo. Então, se um aço comum você precisa aplicar 1 gigapascal para você deformar o aço, o grafeno você vai ter que aplicar uma tensão, sei lá, 100 gigapascal, ordem de grandeza maior para causar uma mesma deformação. Aqui é outra propriedade mecânica, tem a ver com a inclinação da curva de definição da deformação. O grafeno só fica atrás do diamante, né, que é o mais do que a gente conhece. A mobilidade eletrônica, ele é o campeão, ele tem a maior mobilidade eletrônica que a gente conhece. Condutividade térmica também, aqui por conta dessa característica de que é alta mobilidade eletrônica. Então, esse conjunto de propriedades do grafeno é que chamou muita atenção quando ele apareceu. Tem, de fato, propriedades muito diferentes. Eu queria chamar a atenção aqui para duas propriedades. A primeira é a área superficial, que eu falei,
e a segunda é a mobilidade eletrônica. Se você pensar bem, combinar essas duas propriedades, alta área superficial e alta mobilidade eletrônica, isso torna o grafeno um grande potencial para fazer sensor. Porque sensor é tudo que você quer, que ele tenha muita área para interagir com o ambiente e que qualquer perturbação que ele detecte ali seja transformada no sinal elétrico. Né? Então, em 2007, por exemplo, nesse artigo aqui, que é um título um pouco romântico, né? Detecção de moléculas de gás individualmente. O grafeno não é bem individualmente, mas são concentrações muito baixas, né, no ppm. Demonstraram que o grafeno é capaz de detectar algumas espécies, como por exemplo NH3, GO, H2O, em temperatura ambiente. Isso, para que você também, sensor de gás que é baseado em estado sólido, ele precisa de temperatura. E o grafeno, ou seja, você esquentar ele para você jogar elétrons para uma impulsão, e aí esses elétrons livres eles vão reagir com gás, por exemplo. O grafeno funciona em temperatura ambiente. Isso, de novo, é interessante porque se você consegue ter um sensor de gás que funciona em temperatura ambiente, isso permite a miniaturização, por exemplo, do dispositivo. Se você ligar na tomada para esquentar o elemento sensor, e que isso consome muita energia. Tá? Então, para quem trabalha com sensor de gás, um dos objetivos é desenvolver materiais que são capazes de operar em baixa temperatura. O grafeno cristalino, por exemplo, é um exemplo. Né? Isso já é conhecido desde 2007. Tem um outro tipo de grafeno, vou falar rapidamente só, mas são camadas também de átomos de carbono, mas tem alguns grupos oxigenados ligados àquele elétron livre que tem no grafeno. Né? Então, no carbono lá, esses esses poucos grupos aqui, eles, dependendo, você consegue modificar a propriedade, dependendo do número de grupos, ou quais grupos estão ligados a ele. Tá? E esse material, que eu vou chamar de óxido de grafeno reduzido, de RGO, também já foi demonstrado que ele pode ser usado, por exemplo, para sensor de gás ou sensores químicos. Sensor de gás, então, na verdade, é um sensor químico, vai detectar uma espécie qualquer num ambiente gasoso, né, na atmosfera, mas eu posso também fazer sensores eletroquímicos que vão detectar espécies químicas ou bioquímicas no meio aquoso. E aí, para isso, se usa técnicas eletroquímicas para fazer isso, né, então, basicamente, por exemplo, um sistema de 3 eletrodos ali, se aplica uma tensão entre 2 deles, um faz diferença. E se você colocar, por exemplo, uma enzima capaz de reagir com dopamina, que é o que está aqui, o grafeno ele faz a transdução, né? Se aparecer dopamina e reagir com essa enzima, isso vai gerar um sinal elétrico, o grafeno ele traduz esse sinal, ele consegue, essa perturbação elétrica é facilmente sentida pelo grafeno, você consegue medir isso muito fácil. Então, a corrente que você mede depende do potencial aplicado, mas depende também da concentração de dopamina nesse caso. Como você fez aqui, foi um sensor de dopamina, então, um marcador, etc. Várias coisas, né? As funções. Então, outro tipo de aplicação que se tem a partir de sensores de grafeno. Eu falei também de propriedades mecânicas, né? Então, o grafeno também pode ser utilizado por causa dessas propriedades mecânicas e alta mobilidade eletrônica. Já foi demonstrado várias vezes que o grafeno capaz pode ser utilizado para a fabricação de sensores, por exemplo, de deformação. Né? Então, nesse exemplo aqui, eu estou falando então, do óxido de grafeno, eu venho com um laser no desenho aqui, eu removo alguns grupos oxigenados nessa região, eu tenho um resistorzinho aqui. Esse resistor ele é de óxido de grafeno reduzido. Então, aqui eu tenho uma condução elétrica muito mais pronunciada do que o resto aqui nessa matriz. Né? E se eu pegar esse dispositivo, vou conectar 2 fios aqui, medir a resistência elétrica, eu posso ter o sinal da resistência elétrica extremamente dependente do que eu estou fazendo. A aplicação desse artigo, por exemplo, eles colocam esse sensor na garganta da pessoa falando, e aí pede para a pessoa repetir, né? Tem MCU, que é um padrão de variação de resistência, que não está dando direitinho, mas a variação de resistência que a gente está vendo aqui, resistência elétrica. Então, a partir de um sensor de deformação, você consegue, por exemplo, criar uma área de medir o sinal elétrico como essa, por exemplo. Temos aplicações, possibilidade de aplicação ótica também. O grafeno ele não absorve a luz, né? Ele é um material transparente, ele só vai absorvendo lá no ultravioleta bem profundo. Né? Então, se você combinar, por exemplo, essa característica com outros materiais, você pode ter
Você pode fazer um sensor, por exemplo, um sensor de luz, que aqui no caso do isso tem interesse, são sensores do infravermelho próximo, né? Dependendo se você combinar o grafeno com o material dimensional com esses outros materiais dimensionais, o sulfeto de molibdênio, por exemplo, você pode ter um sensor interessante, por exemplo, para detectar a radiação aqui perto de 700 nanômetros. Beleza? É isso. E aí a pergunta, né, então até aqui eu queria convencer, até de que o grafeno é interessante porque ele é um material que é à base de carbono, só carbono. Ele tem essa característica interessante que ele tem a condutividade, a mobilidade eletrônica extremamente elevada, a área de expansão elevada, a propriedade mecânica interessante, mas aí vem a questão, né? Como é que a gente produz isso? Como é que eu vou para o laboratório e vou fazer uma única camada de átomo de carbono organizadinho no dinheiro? Como é que se faz isso na prática? No trabalho que eu mostrei para vocês lá do Constantino Roosevelt e do Undergate, eles conseguiram isolar camadas de um único átomo de espessura com o método do Scott Tape, o método do Durex, lá, então, basicamente, o que eles faziam? Eles pegavam uma amostra de grafite altamente orientada, uma HOPG. Então, você tem aquelas várias camadas de grafite, elas são extremamente orientadas, elas são uma das certinhas assim, sobre a outra. Eles pegam esse material, colocam numa fita Scott Tape ali, e você vai fazendo um processo de clivagem várias vezes. Então, isso que eles estão mostrando aqui. Tá? E por que a ligação do grafite entre as camadas de carbono do grafite elas são conectadas por ligações fracas, do tipo Van der Waals, você consegue clivando esse material indefinidamente. Né? Se tiver muita paciência, muita vontade, você consegue chegar aí em uma única camada. E aí eles conseguem, então, com o laser, cortar isso. E essa, por exemplo, essa é a amostra daquele paper de 2004 que está discutindo. Não sei se dá para ver, mas esse contorno, que forma essa cruz, essa outra cruz aqui, isso é a amostra de grafeno. Eles aplicam um corrente do coeficiente-Hall, por exemplo, a densidade de Hall, na componente transversal. Tá? Então, esse é o primeiro método. O que é interessante nesse método? É razoavelmente fácil de fazer, né? Fácil porque você precisa ter alguém para fazer isso, ter paciência para fazer. Mas o que é mais interessante é que a qualidade do grafeno do seu cliente é muito interessante, muito boa. Porque eles conseguiram usar vários dessas propriedades usando esse método. Tá? Problema, você não consegue escalar essa produção. Se você quer fazer dispositivo em larga quantidade, você não vai conseguir fazer isso. Pegando durex e ficando lá, tentando separar a camada de grafite. Tá? Um outro método, esse talvez é o método mais utilizado nos artigos que se encontram na literatura sobre grafeno, que é o método de chemical vapor deposition. Esse método funciona utilizando um hidrocarboneto qualquer, então, por exemplo, né? Um forno tem algumas características, né? Esse forno precisa operar em vácuo e ele precisa operar em alta temperatura. Né? Então, basicamente, como é que esse processo funciona? Você vai injetar um pouquinho de hidrocarboneto, né? Esse tubo que vai estar em vácuo, você vai injetar um pouquinho de hidrocarboneto e, dependendo das condições ali termodinâmicas, da temperatura, da pressão, etc., você vai conseguir induzir a formação, a catálise, vamos dizer assim, a decomposição catalítica do hidrocarboneto em carbono mais hidrogênio. E ali o carbono ele vai ser depositado, se você colocar um cristal de cobre dentro da região quente do forno, esse cobre ele catalisa, ele vai ter a função ele ajuda, né, a separar carbono de hidrogênio e ele tende a crescer em uma única camada. Depende de temperatura, de pressão. Então, esse método é sempre o mais utilizado na literatura, que produz grafeno de mais alta qualidade, mas, de novo, é caro, é difícil, precisa de muita energia, precisa de vácuo. Só uma pergunta sobre o método do Perot. Alguém sabe explicar por que esse método de suporte funciona tão bem para brincar? Porque quando se tem esses materiais bidimensionais, geralmente, não é só grafeno não, mas esses sulfetos de molibdênio, esses elementos de tungstênio, etc., você tem sempre uma camada, por exemplo, de metal e um não metal que está ligado a ele. E aí você tem de novo um não metal. A ligação entre os dois não metais é muito fraca, então você consegue clivar isso com bastante facilidade.
porque a ligação ali entre as duas camadas de grafite é fraquinha. Você, um pouquinho de força você consegue tirar. Certo? Então, esse método, ele produz grafeno de alta qualidade, mas ele funciona de novo em batelada, você não vai conseguir produzir isso grafeno em largas quantidades. E tem um outro detalhe, que assim, o grafeno tem uma imagem aí com essas manchas que a gente está vendo aqui, é o grafeno, uma única camada de grafeno crescendo. Né? Aí depois que você fizer isso, depois que você produzir o grafeno, você precisa conseguir transferir, tirar ele dali e colocar, por exemplo, no teu dispositivo. Esse processo de transferência, geralmente, ele produz um defeito estrutural e a propriedade do grafeno acaba sendo prejudicada nesse processo de transferência. Então, chemical vapor deposition é muito utilizado, então é caro, complicado, não permite a escalabilidade da produção de dispositivos à base de grafeno. Aí, o terceiro método, são métodos baseados em rotas químicas. Né? Como é que funciona o método baseado em rotas químicas? Eu trabalhei bastante produzindo mesmo óxido de grafeno. Né? Então, se você pegar, por exemplo, grafite em pó, né, que é apresentado nessa figurinha, você pega um pouquinho de grafite em pó e você vai reagir o grafite com oxidantes muito fortes. Por exemplo, permanganato de potássio, ácido sulfúrico e nitrato de sódio. São oxidantes, três você mistura esses três oxidantes para de fato oxidar o grafite. Né? E por que você faz isso? Né? Essa reação é super complicada, pode explodir, você tem que ficar controlando ela tem que fazer ela por em 0 graus, ficar tirando vapor, só toda hora vapor. Uma reação extremamente agressiva, mas ela é interessante, esse método é interessante porque esse é o primeiro método que permite a produção em larga escala. Uma vez que você faz essa reação, você faz muito óxido de grafeno. Né? E como que isso funciona? Né? Então, você imagina que você tem grafite, né? Você tem várias camadas de carbono. A hora que você oxida essas camadas de grafite, você vai introduzir vários grupos oxigenados, né? Óxido, oxina, etc. Na estrutura. Então, a distância entre as camadas tende a aumentar um pouquinho. E, além do mais, quando você coloca esses grupos oxigenados ali, essa estrutura ela passa a ser hidrofílica, ela consegue absorver a água com mais facilidade. Então, depois da reação, você vai pegar o produto dessa reação, ele aceita a água muito fácil. Se você jogar isso no ultrassom, né, se você colocar isso no ultrassom, você consegue então separar, você força literalmente moléculas de água para entrar nessa cadeia e separar elas. Uma vez que você separou, o que você precisa fazer agora para retornar as propriedades originais é remover esses grupos oxigenados. Você faz uma reação de redução, por exemplo. Você reage ele com polipreto de sódio, se não me engano, é um muito utilizado, ou se for usar outras técnicas de redução, são técnicas que eu falo mais. Então, vantagens dessa técnica, técnicas por roda química. Ela é barata, é fácil de fazer, mas ela gera subprodutos muito agressivos, né? Então, todo esse rejeito de ácido sulfúrico, de potássio, tá? Então, você vai fazer em altas quantidades, isso pode ser um passivo ambiental razoável. Né? E mais do que isso, o problema que isso pode ter nas propriedades, né? Porque, no fundo, esses grupos oxigenados que você está ligando na cadeia do grafeno são defeitos. Aí, quando você reduz isso, também reduz a pressão mais da propriedade física, né? A propriedade eletrônica, que você tem um grafeno positivo, super alto, aqui não é verdade. Então, sabe, aqui você consegue produzir em larga quantidade, mas a propriedade é muito ruim, comparado com o grafeno positivo. Né? E aí vem as técnicas a laser. Né? A primeira delas é parecida com o CVD. Você vai utilizar de novo um carboneto, vácuo, etc. Mas aí você vai, ao invés de usar um forno para esquentar, você vai usar um laser para ter um efeito térmico mais localizado. Isso é interessante porque você consegue fazer um dispositivo, né? Ou você consegue processar o material, sintetizar o material com uma certa resolução espacial. Né? Então, aí o efeito térmico do laser vai induzir a formação de grafeno só naquele ponto. E aí, se você usar um varredura, então você consegue fazer triggers, por exemplo, de grafeno numa matriz que produz eletricidade. Assim, positivo. Então, essa daqui parece um pouco com o CVD, só que você está usando laser. E outra forma de fazer também utilizando laser é, uma vez que você fez a reação,
de oxidação do grafite, né? A reação lá de Rambert, por exemplo, você pode usar um laser, o efeito térmico do laser, ou outro efeito, por exemplo, para você remover o oxigênio só de alguma região. Você vai tomar uma matriz, por exemplo, de óxido de grafeno, e você reduz o grafeno só onde você quer. De novo, ali, o óxido de grafeno vai ter uma atividade muito mais alta do que o óxido de grafeno reduzido. Esse vai ter, por exemplo, aqui um conduz, aqui seria uma linha condutora. Só chamar a atenção para uma coisa, quando se está falando de materiais à baixa de carbono, talvez a principal técnica de caracterização desses materiais seja a espectroscopia Raman. Quando a gente fala de grafeno, especificamente o que a gente está buscando é esse tipo aqui. Então, aqui é o óxido, esse é o espectro padrão do óxido de grafeno. Esse tipo tem a ver com defeitos na estrutura, né? Então, se você olhar o grafite, por exemplo, esse tipo é gigante, o grafite, esse aqui quase a gente não vê, e esse tipo é um pouquinho maior. No grafeno, no óxido de grafeno, você tem uma contribuição muito grande de defeitos que saem desse clima que é bem saltado, né? E quando você faz o processo de redução, você está removendo alguns grupos oxigenados ali, você está restaurando a propriedade, aquela propriedade do elétron da mobilidade eletrônica que se manifesta nesse tipo aqui do espectro Raman. Então, sempre a gente está buscando isso. Tá? Aí, agora, eu vou mostrar alguns resultados do projeto, né? Uma delas era justamente estar estudando como eu poderia melhorar a redução, como eu posso otimizar a redução do óxido de grafeno utilizando laser. E a nossa jeito que a gente pensou em fazer isso foi combinar dois efeitos diferentes que já tinham sido reportados na literatura. O efeito fotoquímico e o efeito fototérmico. Então, basicamente, funciona assim. Né? Então, aqui eu tenho o espectro de XPS do grafeno, né? A gente tem a composição aqui, esse tipo tem a ver com carbono, esse tipo tem a ver com oxigênio, ali na superfície do material. Eu quero remover o oxigênio, eu reduzir ele. E aí eu usei lasers de diferentes comprimentos de onda, por exemplo. Então, aqui tem a tabela com uma quantidade de oxigênio, por exemplo, em cada uma dessas amostras, né? Então, eu saí lá de 27,5% de oxigênio para 3,7% para a amostra que eu reduzi com infravermelho, 8,9% para a amostra que eu reduzi com uso visível e menos que 2% para as radiações ultravioleta. Então, o que a gente conseguiu demonstrar foi justamente quando eu combino dois comprimentos de onda, o ultravioleta e o infravermelho, eu melhoro ainda mais o processo de redução. Por quê? A radiação ultravioleta é capaz de atuar diretamente na ligação química, ela tem energia suficiente para quebrar a ligação carbono-oxigênio. Então, o primeiro processo de redução desse trabalho foi a gente reduzir e removeu a maior parte dos grupos oxigenados possível com essa radiação. Depois, então esse é o efeito que eu chamo de efeito fotoquímico, redução fotoquímica do óxido de grafeno. Depois, quando eu aplico o 1064, eu vou restaurar parte da estrutura devido ao efeito térmico da radiação infravermelha, né? Então, a estrutura ela se rearranja um pouco, e aí, com o fato de ela se rearranjar, você ainda perde um pouco mais de oxigênio. Combinando esses dois efeitos, então eu chego num valor de oxigênio menor de 1%, e eu acho que esse é o menor valor de óxido de grafeno do tipo de laser da literatura. Aqui só para a gente ter uma ideia da estrutura, né? Também da estrutura do material. Então, aqui eu tenho um filme de óxido de grafeno, ele tem essa cara aí, quando você leva ele no microscópio, são folhas, né? Que a gente vê como se fosse um lençol, isso aqui, essas estruturas aqui são dobras, né? Como se tivesse dobrado assim, em cima da cama, uma folha meio torcida assim, e quando eu aplico o laser, a gente observa a formação de uma estrutura porosa que acontece justamente porque tem oxigênio saindo dali. E aí, quando eu aplico outros comprimentos de onda, o que eu tenho, na verdade, a estrutura se mantém. Né? Então, essa estrutura é parecida com essa, mas não tão parecida com essa, que tem um laser maior. Bom, então o grafeno, a questão de grafeno, processar grafeno, e a questão mais recente, um pouquinho mais recente,
é como a gente melhora essas propriedades físicas, principalmente pensando em termos desenvolvimento de sensores ou coisa do vale, como é que a gente consegue melhorar combinando esse material com outros materiais. Então, do ponto de vista de sensor de gás, por exemplo, um óxido, que é um óxido sendo muito utilizado nessa indústria, o óxido de níquel, ele é muito utilizado, por exemplo, na detecção de ozônio, e NO2, são gases extremamente tóxicos, amônia, são gases extremamente tóxicos. Então, o níquel dos APs é muito utilizado para isso. Então, veja só, aqui eu tenho uma curva de resposta do sensor em função do tempo, tá? Para uma perturbação ali, que eu não vou lembrar, mas acho que são 10 ppm de NO2. Então, em 10 ppm de NO2, eu vou levar 516 segundos para chegar no meu valor máximo de variação de resistência elétrica. Aí, tá? 16 segundos, a minha variação ela tem fator de, só para simplificar, algo como 300 vezes, né? Da base até o máximo. Quando eu misturo esse óxido de níquel com 3% de grafeno, quando eu misturo só com 3% de grafeno, eu observo que esse tempo de resposta cai pela metade e a resposta em si multiplica por 4. Então, tem um sensor muito mais rápido, muito mais eficiente e muito mais sensível, né, a essa mesma preocupação. E aí, se você olhar na literatura sobre preocupação sobre grafeno, em novos metálicos no futuro, qual o artigo? Né? Todos eles demonstrando que o grafeno, combinar dois materiais ou mais materiais, aqui nesse caso, é óxido de grafeno, platina e óxido de sangue, outro óxido bem utilizado nessa área. Então, sempre, né, tem resultados demonstrando isso. E, na verdade, eu nem fiz isso nessa área em que eu funcionalizei a superfície do grafeno utilizando partículas, no caso de óxido de zinco. Então, não sei se está valendo muito bem, mas aqui eu tenho aquela estrutura que eu já mostrei, aqui eu só tenho um zoom nela, porque 4 micrometros tem um. Aqui, se eu comparar essa com essa, talvez dê para ver que eu tenho algumas bolinhas, né, na estrutura aqui. Fica mais evidente que a bolinha é um pouco maior, né? Porque a média dos 6 nanometros e 5 nanometros. Então, quando você combina essa superfície, né, do grafeno com esse óxido metálico, a gente também mostrou passar de melhorar a propriedade do sensor de gás ali. Mas o que é interessante é que a gente demonstrou, principalmente, ao fazer essa combinação dos dois materiais, a gente diminui muito o que eu chamo de limite de detecção do sensor. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com ozônio, justamente. Então, meu limite de detecção para esse sensor de terras autopretina aqui, todo é só com o óxido, né? Eu teria um limite de detecção de 1 ppb de ozônio. Mas quando eu misturo com grafeno, eu vou chegar, né, talvez seja até menor esse valor, né? Essa reta seria valores menores, mas aqui no gerador de ozônio não consigo chegar a concentrações menores. Extrapolando aqui, eu cheguei em 100 ppt, né, de capacidade de detecção, né, de sensibilidade. Quer dizer, 10 vezes mais sensível do que o óxido sozinho, né, sem o grafeno. Bom, e aí, perspectivas, né? Parece, eu falei, parece que utilizar laser para processar materiais à base de grafeno é interessante, principalmente na questão da redução, porque se ele corta um pedaço do processamento, né, então, ao invés de eu oxidar o grafite, depois reduzir para voltar para o grafeno, eu posso só oxidar e usar o laser para reduzir. Eu estava fazendo. Mas em 2014, um grupo dos Estados Unidos conseguiu demonstrar, utilizando lasers de CO2, que é talvez o laser mais utilizado, né? Muita aplicação industrial, né, na corte, gravação, etc. Se você combinar laser de CO2 e altas velocidades de varredura, né, do laser, você consegue produzir grafeno em praticamente qualquer superfície que tenha carbono. Né? Então, eles conseguiram demonstrar, por exemplo, pegar um pouco, foram lá e gravaram com esses parâmetros e foram medir o espectrograma, e eles têm lá um grafeno de altíssima qualidade, sem precisar de nenhum processamento com produto químico perigoso, energia, vácuo, algo
alto custo de energia para ser um forno, por exemplo. Então, você consegue produzir grafeno com materiais à base de grafeno, utilizando esse método, né? Que é a indução de grafeno com laser. Então, tem potencial para aplicações para desenvolvimento de eletrônica flexível. Você pode fazer isso, por exemplo, em folha de papel, você pode fazer isso em plástico, você pode fazer isso em qualquer superfície que a gente quer grafeno. Talvez o problema seja a resolução espacial do laser de CO2, que ele vai chegar ali perto de 50 micrometros, se muito, dependendo do sistema mecânico. Então, se você conseguir chegar em 50 micrometros, você já está chegando perto do limite de fração. Então, não vai conseguir reduzir muito. Então, 50 micrometros, por exemplo, se você conversar com o pessoal ali do DFA para fazer um momento eletrônico, é muito grande ainda. Tem que diminuir isso um pouco. Aqui, esse slide só para mostrar outras. O tanto de materiais, por exemplo, que você consegue induzir, usando essa técnica, você consegue induzir grafeno ali. Né? Você tem um monte de tipo de plástico, outros materiais, base de celulose, etc. Né? Todos eles conseguem grafeno de alta qualidade. Alguns trabalhos um pouquinho mais recentes estão demonstrando que se você usar laser de CO2, você vence o limite de fração, né? Então você consegue uma resolução espacial menor. Aqui ainda tem algumas dúvidas se esse grafeno obtido aqui é tão boa qualidade quanto o obtido com laser de CO2, né? O efeito térmico do laser de CO2 que é responsável por essa emissão do grafeno. Mas, enfim, já tem bastante coisa, bastante trabalho utilizando esse approach. Né? Bom, e algumas perspectivas de aplicação do grafeno induzido por laser. Então, novamente, né, se você consegue induzir o grafeno num substrato que já seja flexível, você já pode, por exemplo, fazer um sensor a partir desse substrato flexível. Então, se eu vim aqui desenhar trilhas de óxido de grafeno e medir a resistência elétrica entre esses dois pontos, enquanto eu grudo esse sensor, por exemplo, no pulso de uma pessoa, cada pico desse tem a ver com o grafeno perdido dela. Né? Ou com outro dispositivo, se você conseguir a mesma técnica de trabalho, você pode usar uma parede, você usa o sensor de grafeno dele e mede a pulsação, por exemplo, direto no pescoço, você consegue separar muito bem assim, por exemplo, de aço, um sensorzinho que você pode fazer de casa. Então, assim, plástico com laser, você já o laser. Então, esses lasers aí também tem mais complicados. Também já demonstraram o potencial de usar sensores eletroquímicos à base desse grafeno induzido por laser, com a vantagem que você, controlando só os parâmetros de varredura, né, velocidade, potência, etc., do laser, você consegue criar, por exemplo, um sensor que não precisa de enzima para reagir com a dopamina. Então, nesse caso, esse trabalho é muito interessante porque eles demonstraram, aqui são 3 espécies bioquímicas que geralmente aparecem juntas, na hora da atividade cruzada, né? Você só separa isso no sinal elétrico, se você tiver uma enzima que vai reagir especificamente com a dopamina. Se não tiver essa enzima, você precisa ter uma outra maneira de separar. E demonstraram aqui nesse trabalho, quando você mede então, o potencial eletroquímico, ou a corrente de potencial eletroquímico, para uma mistura dessas 3 espécies, por exemplo, você consegue separar o pico de oxidação de cada uma delas. Então, supostamente, esse sensor é capaz de identificar cada uma dessas espécies. Tá? Então, ele tem potencial para essa área. Para sensores químicos, por exemplo, sensor de gás, essa é uma área muito incipiente, não tem muita coisa feita. Tem desafio para desenvolver sensores de gás flexível, que é justamente a baixa reatividade do grafeno, desse grafeno também, com espécies gasosas, então está aberto, muita gente tentando fazer sensores resistivos à base de grafeno. E um trabalho interessante que saiu em 2020, que os autores aqui eles conseguiram demonstrar que você consegue fazer o grafeno junto com o elemento resistivo. Então, no mesmo dispositivo, você consegue esquentar só onde você tem um elemento de grafeno, você tem uma pequena corrente que você esquenta e
esse efeito térmico aumenta a sensibilidade do seu dispositivo. Ainda é muito pior do que qualquer óxido semicondutor que você conhece, mas é uma coisa muito nova, principalmente porque esse sensor pode ser flexível. Então, ele pode ser aplicado ou pode ser construído em superfícies orgânicas. Né? Então, acho que é isso. Então, perspectivas. Né? O que a gente pode fazer com esse tipo de grafeno? A gente pode, gostaria de fazer. Né? A gente pode decorar a superfície do grafeno com diferentes materiais estruturados e tentar entender como a gente utiliza isso, né? A síntese desses compósitos. Como é que a gente pode fazer isso? Ainda o campo também está evoluindo. A gente pode tentar explorar esses nanocompósitos para desenvolvimento de sensores químicos e bioquímicos, misturar com tóxicos e tentar melhorar a reatividade do material, ou desenvolver sensores também de deformação, né, para o monitoramento da saúde, e especificamente essa classe de RIMOX são voláteis orgânicos, compostos voláteis orgânicos, né? São gases que são cancerígenos, tem muito problema, e eles têm uma característica que eles não reagem com nada. Então, os sensores de gás não conseguem detectar esse tipo de gás, apesar do grande interesse industrial que se tem nesse tipo de composto. Então, a ideia seria, será que a gente consegue combinar o grafeno com esses compogenetos de metais de transição, que são esses lamelares que eu tinha falado aqui, esses aqui. Esses materiais, eles são todos, têm essa característica de ligação de Van der Waals, e talvez essa interação seja possível se detectar com um compósito a partir de mais esses compogenetos. Eu acho isso. Bom, eu tenho uma pergunta bem ingênua, de curiosidade mesmo, você não é da área, mas parabéns, que interessante seu trabalho. Quando você falou a primeira técnica aí de você separar o grafeno, você a princípio tem pó de grafite. Você falou de camadas de grafeno. Isso eu acredito que seja uma técnica manual, certo? Qual delas? As durex. Mas não é pó. Aí não é pó. Aí quando você vê esse grafite altamente orientado, é que não é exatamente um monocristal, mas você pode entender como se fosse um monocristal. Então, Qual é a dimensão dessa camada? Eu fiquei curiosa porque, como é manual, mas isso aqui é impressionante. Então, você tem uma amostra que tem alguns milímetros, né, e ela vai ter alguns milímetros de altura também, você vai fazendo isso. Manualmente. Literalmente, você vai fazendo isso. Você vai separando cada uma dessas bolinhas aqui, é aquela amostra privada, sei lá quantas vezes tem aqui. E aí, se você chegar num ponto onde você praticamente não vai ver mais ela, aí você vai pegar, vai colocar isso num solvente qualquer, você separa ali o grafeno, vai no microscópio, você consegue, por exemplo, um pedaço de grafeno de uma única camada atômica de 80 por 20 micrômetros. 80 micrômetros é gigante fazer alguma medida elétrica, assim. Sim, é muito difícil fazer isso com gás elétrico. Se tiver máquina, às vezes consegue. interessante. Certamente você vai ter falhas, por exemplo. Não está contínuo, né? Mas quando você vai descolando, você vai perdendo, provavelmente. Isso gera defeito. Você vai fazer isso 20 vezes para tirar um pedacinho desse mundo da camada. Não é suficiente para a aplicação. Então, na verdade, isso aqui, na verdade, não é isso. Ele pesquisa mesmo, né? Eu acho que nem se faz mais. Nem se faz mais desse jeito. Depois que inventaram descobrir o CVD, o CVD é rapaz, então, ali você controla o processo, né? Você coloca a temperatura, fluxo de gás, o ar, você consegue controlar e produzir. Aqui no laboratório, você vai ter muita paciência, muito cuidado, certamente você consegue fazer, mas você não vai conseguir escalar isso.
É interessante. E uma curiosidade aí. Bom, Bruno, obrigada pelo seminário, realmente é muito interessante esse seminário. Vamos para esse convite. Obrigado.